a gente evoluir como percussionista, a gente tem que entender que a gente tem que evoluir em vários instrumentos, tá? Por que que eu falo isso? Porque não adianta você querer evoluir em apenas um instrumento e deixar os outros de lado, tá? Então, eu costumo dizer que a gente precisa desenvolver a capacidade de estudar várias coisas e desenvolver a habilidade de se programar, se organizar, tá? Como é que a gente faz isso? Existem dois tipos de mapeamento que normalmente eu ensino para os meus alunos, né? E eu incentivo muito que as pessoas estudem dessa forma. O mapeamento de rendimento e o mapeamento de guerra. E eu vou falar como eu desenvolvi esses dois mapeamentos e qual deles eu acho que você deve utilizar, tá? É muito simples, não tem nenhum mistério não, mas é importante a gente entender para que serve esses dois tipos de estudo, né? O primeiro é o mapeamento de rendimento. A gente tem que compreender o conteúdo que a gente tem que estudar, dividir ele em tópicos e aplicar ele, colocar uma metodologia e um tempo que a gente tem que estudar. Esses tópicos, né, que estão ali na nossa vida cotidiana como percussionista. Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, se você é um percussionista popular e você está começando a aprender instrumentos de samba, né, que a gente está vendo muita coisa aqui de samba nesse canal, mas você quer se dedicar à roda de samba. Aí você está aprendendo tamborim, pandeiro, surdo, tantã e agogô. 5 instrumentinhos, tá? Que eu acho que é importante a gente dar esse exemplo com muitos instrumentos, porque o percussionista sempre vai lidar com essa multi-instrumentalidade, que é o lado super divertido de ser percussionista. É a gente poder estudar vários instrumentos e a gente nunca enche o saco dos instrumentos, porque a gente pode estudar vários, todo dia. Mas a gente também tem que saber lidar com esse outro lado, que é se organizar para poder estudar e render em todos eles, tá? Então vamos lá aos fatos. Esse exemplo aí da roda de samba que a gente está estudando 5 instrumentos, que a gente quer se desenvolver nesses 5 instrumentos. Como é que a gente tem que pensar na evolução desses instrumentos, né? A gente tem que pensar uma coisa muito importante, tem que compreender que o cérebro, ele não consegue ficar muito tempo atento e estudando uma mesma coisa durante muitas horas. Então, não adianta se você pegar um único instrumento, um único instrumento eu nem digo, mas um único tema específico, por exemplo, vou estudar o pandeiro, eu vou estudar o movimento da mão esquerda do pandeiro. Se você ficar estudando mais de 20 minutos sobre o movimento da mão esquerda, duas coisas podem acontecer. Você pode ter uma lesão no braço e o seu cérebro, em algum momento ali, estudando mais de meia hora, ele já tirou a atenção daquilo. Então você não está mais prestando atenção no que você está fazendo. Você deve estar fazendo algumas coisinhas erradas ali, porque seu cérebro não está dando atenção para aquilo, e você pode lesionar o seu braço muscularmente falando, tá? Então, o que é importante a gente compreender? É importante que a gente sempre esteja mudando o que a gente está estudando para que a gente consiga desenvolver o maior nível de habilidade em um menor tempo possível. E a gente só faz isso compreendendo como é que o nosso cérebro aprende as coisas, que é desta forma que eu estou falando. Quando a gente está com a atenção focada numa coisa que precisa de uma atenção tanto motora quanto psicológica, o nosso cérebro não consegue ficar ali mais de 15, 20 minutos. As pessoas que conseguem se concentrar de forma profunda mais de 20 minutos, elas já são seres superiores, tá? Meu professor, eu me lembro que ele falava, estuda 10 minutos e para, estuda 10 minutos e para, porque o cérebro ele precisa sair do foco para poder voltar com foco total naquela atividade. Então o importante você, por exemplo, vou estudar a mão esquerda do piano, você estuda 10 do pandeiro, isso foi algum ato falho aqui na minha mente, vou estudar a mão esquerda do pandeiro, você vai estudar 10 minutos, aquela mão esquerda, e você vai passar para outro tópico. Por exemplo, vou estudar leitura rítmica durante 10 minutos. E depois você pode até voltar para esse tópico aqui da mão esquerda, mas o seu cérebro já foi para outro assunto
com foco total, e ele vai voltar depois com foco total novamente para esse mesmo assunto, tá? E esse eu chamo o mapeamento de rendimento. Você tem que, a princípio, você vai começar a se entender com você mesmo. Eu sugiro que a gente coloque vários tópicos de estudo durante 15 minutos, cada tópico. No exemplo que eu dei inicial, a gente está estudando surdo, pandeiro, ganzá, agogô, tamborim e tantã. Eu acho que eu botei um instrumento a mais, que eu tinha falado 5. Mas vamos lá, 6 instrumentos. 15 minutos cada um, dá 1h30 de estudo. Só que 1h30 de estudo já é muita coisa, né? Então a gente pode botar aí, a cada 45 minutos, uns 15 minutos de intervalo, tá? Que é bem legal. 45 minutos de estudo, 15 minutos de intervalo. E aí, nessa primeira horinha, que você vai ter 15 minutos para estudar, você pode estudar tamborim, pandeiro e agogô. 15 minutos de intervalo, tantã, surdo e ganzá. E aí, depois dessa 1h30 que você estudou 15 minutos cada um, você vai dar mais 15 minutos de intervalo e pode repetir todo esse estudo, se você tiver tempo, se você tiver muito tempo para isso. A gente também pode trocar, depois que você estudou esses 15 minutos, você pode trocar por outros tópicos e fazer com que o seu dia renda muito estudando vários tópicos diferentes. Agora, atenção, se você não consegue de início colocar seu foco total em 15 minutos, você pode reduzir isso para 10, vai depender do seu rendimento, tá? Mas eu acredito que mais de 20 minutos em cada tópico não seja eficiente, tá? Então, assim, o que eu queria com este vídeo é deixar claro que é muito importante a gente entender essa habilidade que o cérebro tem em absorver em pouco tempo de estudo, de treinamento motor, uma habilidade. A gente não acredita, tá, gente? Eu sou prova disso. Eu já cheguei a estudar na minha vida, no início da minha profissão, já cheguei a estudar 12 horas por dia, até mais, tá? Porque tirando aí hora de almoço, hora de café da manhã, hora de tomar banho, mas já cheguei a estudar 12 horas por dia, o que não rende, o que não faz bem para o nosso corpo, não faz bem para a nossa mente, e a gente conseguiria, eu estou tentando achar palavras aqui para deixar isso bem claro, a gente conseguiria o mesmo rendimento, se não maior, estudando mais eficientemente com um planejamento que eu chamo o planejamento de rendimento, que é esse que eu estou falando até agora.